Vascaíno. Queda do Emílio Faro, chegada do Vanderlei Luxemburgo. Levem manda recado pro torcedor vascaíno. Sexto vexame consecutivo fora de casa. Agora vem o Grêmio. Situação complexa do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro da Série B. E de quebra, o Emílio Faro quase que sai na pancada com os torcedores do Vasco lá em Santa Catarina. Isso e muito mais. Você que não é inscrito aqui no nosso canal, por favor, se inscreva, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. E, meus amigos, vamos começar aqui falando sobre o jogo de ontem. O Vasco da Gama, aí na quarta colocação, a 4 pontos aí da equipe do Londrina. Graças a Deus a tabela foi muito boa, mas antes da gente colocar a tabela para vocês verem, vamos ver o que o Dé Aranha falou ontem. Vamos ver o comentário do Dé Aranha, que soltou o verbo aí para cima da diretoria do Vasco da Gama. Vamos lá. Mas não há gordura que aguente um time desse. Eu vou fazer aqui, olha, meu querido Emílio Faro. Gente boa, meu parceiro. Não dá mais para você, amiguinho. Não dá. Você faz uma zona do time do Vasco que ninguém entende. Você faz algumas alterações que é inadmissível. Tá lá, o Grêmio trocou, hein? O Renato Gaúcho está assumindo já na próxima semana e acho que o Vasco tem que fazer alguma coisa. Já que vai jogar só na semana que vem, é questão de motivação. Porque o elenco, o time é muito ruim. Desse elenco aqui, eu salvo o goleiro Thiago Rodrigues e do Yuri na marcação. No mais, a exceção do Marlon Gomes, o menino Aguinaldo, do melhor jogador do time, o Andrei Santos, o Figueiredo, que são garotos, até o próprio Gabriel Peck, limpa a barra de todo mundo. Não mais nenhum aqui tem condições de vestir a camisa do Vasco na Série A. Na Série B vai empurrando com a barriga e acaba dando tudo certo, né? Os resultados acabam favorecendo e o Vasco vive de você, torcedor, em São Januário, que ali empurra o time para frente, consegue aos trancos e barrancos ganhar de adversários horríveis, igual o Vasco, porque você está lá empurrando o time para frente. Como fora do Rio de Janeiro, os torcedores são diferentes, pelo amor de Deus, não me entenda mal, torcedor do Vasco, que não está acostumado a viver São Januário, o torcedor faz a diferença. Ele consegue fazer o time jogar alguma coisa. Mas olha, diretoria do Vasco, já que vocês fizeram tanta bosta no ano inteirinho, pelo menos agora conserta, limpa esse rabo direito e coloca agora, que já está cheio de cocô aí, passa um papel higiênico limpo e contrata um técnico agora para tentar fazer alguma coisa nesses 10 últimos jogos. Porque... Então, pessoal, vocês viram aí o Dé Aranha soltou o verbo ontem após a 6ª derrota consecutiva do Vasco da Gama fora de casa. E, meus amigos, ainda bem que os resultados ajudaram o Vasco da Gama. A gente coloca a tabela aqui para vocês verem, né? E todo mundo perdeu. O Londrina perdeu, o Sport Clube Recife perdeu, certo? A Tombense perdeu. Então foi excelente para o Vasco. O Vasco a 4 pontos de distância ali do Londrina. Próximo jogo é contra o Grêmio e com esse futebol aí, na estreia do Renato Gaúcho, acho muito complicado do Vasco da Gama vencer. O Vasco vai ter 10 dias para trabalhar e para mudar o treinador. Não dá mais para o Emílio Faro. O Emílio Faro ontem que quase que saiu na porrada com o torcedor do Vasco lá
em Santa Catarina. Vamos colocar o vídeo aqui, imagens fortes, para vocês poderem ver e compreender o que aconteceu, como que foi o clima lá ontem. Estão vendo aí? Vou colocar de novo. Então o Emílio Faro, totalmente desequilibrado, mas também uma covardia que é feita com o treinador. Paulo Brax, você é covarde. Você não veio a público ontem para poder falar, está se escondendo e a gente pergunta, qual a função do Carlos Brasil nessa SAF aí do Vasco da Gama? E o Vasco, logo quando acabou a partida de ontem, a gente teve aí uma informação que o Vasco já procura um treinador para assumir o elenco, né? E surgiu o nome deste treinador aqui, né? Chamado Gustavo Florentin, que foi treinador do Sport Clube Recife, né? Hoje no General Cabaleiro do Paraguai. Se o Vasco trouxer esse treinador, vai continuar na Série B. Ontem a gente fez uma enquete aqui no nosso canal e nessa enquete aí 80% do torcedor do Vasco quer o Vanderlei Luxemburgo como treinador. Torcedor do Vasco quer o Vanderlei. E é o seguinte, né? A gente teve um comunicado muito importante do Levenciano no canal na torcida vascaínos do meu amigo Léo Lacerda, dizendo que vem para a presidência em 2023. O Leven dizendo que simplesmente a falta de planejamento é muito grande e que esse sistema aí da SAF, na forma, no modelo como foi feito, aos trancos e barrancos aí, não está surtindo efeito com relação a mudanças aí. Então, martelo batido, Levenciano vem como candidato em 2023 e você, torcedor do Vasco, para acabar com essa bagunça, nós ainda temos 30% da SAF do Vasco. Eu peço a você que não adote esse discurso aí de que agora o presidente vai limpar a piscina. Caô, tem dinheiro para entrar no Vasco da Gama, o restante dessa grana aí, e a gente precisa fiscalizar e mudar o clube. Porque se esses americanos não fizer, a gente precisa colocar alguém que tenha gabarito, alguém que tenha vontade de fazer, para fazer pela instituição, pelo Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, essas foram as notícias aí do Vasco. Espero que eles vão atrás do Vanderlei Luxemburgo. Espero aí que essa semana medidas e satisfações sejam dadas aí para o torcedor Cruz Maltino. E parabéns aí ao Leven por dizer que vem como candidato do Vascão da Gama aí para 2023. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles e a verdade, ela prevalecerá. Valeu!